Hoje, depois do nosso programa, tem a cobertura completa das 3 operações que foram deflagradas aqui em Uberlândia. Ações da Torre de Babel, Mercúrio e da Poderoso Chefão tinham como alvo 76 investigados. Policiais, delegados, advogados e também vereadores ligados a esquemas de corrupção e outros crimes. Só para você de casa ter uma ideia do que aconteceu aqui na cidade hoje, eu quero que você preste atenção no áudio que eu vou te mostrar agora. É uma conversa entre o vereador Alexandre Nogueira e os antigos cooperados da ATP. Nele, o vereador tenta intimidar os motoristas de van a não aderir ao contrato individual da prefeitura. Vai todo mundo pro individual. Vocês é bom, hein? Vocês é ótimo. Vai pro individual. E não precisa mais de cooperativo, não precisa mais nada, não, hein? Aí vocês vão entender como é que funcionam as coisas. Eu tô tranquilo. Vai depender de quem vocês quiserem. Quem vocês quiserem. Vocês já fizeram só até hoje e continuam fazendo. Vai lá, vai lá, vai lá. Vocês não têm união mesmo? Vocês é todo mundo. É todo mundo tranquilo. Vai lá. Depois vocês não reclamam, não. Sabe por quê? Quando vocês estiveram unidos, vocês, certo? Ganharam. Agora, depois que vocês não estiveram unidos, o que está acontecendo? Estão perdendo. A gente não está falando de operações ligadas só a políticos envolvidos em esquemas de fraude aqui na nossa região. Em uma das operações que aconteceram hoje aqui em Uberlândia, policiais também acabaram sendo presos. O Danilo Caixeta vai conversar com a gente hoje. Ele que desde cedo está acompanhando toda essa movimentação, onde um dos pontos investigados pelo GAECO era uma organização criminosa onde policiais civis e militares faziam parte. Policiais esses que já foram presos e agora vão responder a todo um processo que começa a partir de agora, né, Danilo? Boa noite. É verdade, Luciana. Boa noite para você, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria só dizer uma coisa a respeito desse áudio que você acabou de mostrar, Luciana, do vereador Alexandre Nogueira. Esse áudio foi feito, segundo as informações do denunciante, ele estava em uma praia e, ao que parece, até um tanto quanto alcoolizado no momento em que foi feito. E ele mandou para esses cooperados da ATP, na época, a prefeitura tinha determinado que não haveria mais intermediários entre os cooperados, os motoristas de vans e a prefeitura. Portanto, eles iam fazer contratos individuais diretamente com esses motoristas. E, ao que tudo indica, as investigações apontaram que o vereador estava muito incomodado com essa situação. Tanto que mandou esse áudio aí, né, tentando intimidar os motoristas e tudo mais. Agora, uma situação que chamou muito a atenção, Luciano, foi porque na época em que a prefeitura estava fazendo essa mudança, essa transição dos contratos com cooperativas para os contratos individuais, a prefeitura de Uberlândia passou por uma certa dificuldade em conseguir a quantidade de motoristas suficiente para atender toda a demanda do transporte escolar de Uberlândia. Inclusive, aqui na programação da TV Paranaíba, nós noticiamos por várias vezes alunos que ficaram na zona rural sem ter o transporte escolar porque os motoristas não queriam fazer a adesão ao contrato individual. Vejam que agora, ao que parece, havia um vereador por trás disso tudo. O vereador Alexandre Nogueira a polícia esteve na casa dele hoje de manhã, ele não estava em casa, mas logo agora mesmo, agora à tarde, no meio da tarde, ele se entregou na sede do Ministério Público Estadual e já vai ser levado para o presídio professor Jaci de Assis, viu, Luciana? Além dele, também foi preso o vereador Wilson Pinheiro, do PP. Ele também estaria envolvido com problemas envolvendo os contratos da Colpas e da ATP, uma vez que o vereador Wilson foi líder líder do prefeito, mas na época, em 2016, na verdade, eu queria dizer, ele foi o presidente da CPI, uma comissão parlamentar de inquérito que foi instaurada pela Câmara Municipal para investigar contratos da cooperativa AMTGO, que até então prestava o serviço, ela foi substituída, a Colpas substituiu a MTGO substituiu a Colpas por uma ordem da gestão à época, gestão Gilmar Machado, e que também havia indícios de irregularidades nesses contratos da MTGO. A CPI da Câmara foi instaurada, o Wilson Pinheiro era o presidente da CPI e, segundo as investigações do Ministério Público levantou, ele fez um contrato de R$176 mil com um escritório de advocacia aqui em Uberlândia para dar suporte jurídico e técnico para essa CPI. A principal justificativa à época para o contrato, Luciana, era
que precisava fazer perícias grafotécnicas nas planilhas que a MTGO informava para a prefeitura. Só que isso poderia ter sido feito pela própria Polícia Civil, por ordem da CPI, porque a CPI tem prerrogativa para poder determinar esse tipo de coisa às unidades policiais e vir um documento oficial. Além disso, foi feito sem licitação, então uma série de questionamentos que o Ministério Público fez nesse sentido. Como você disse, hoje foi um dia bastante movimentado, porque além dessa situação toda envolvendo a Operação O Poderoso Chefão, envolvendo esses vereadores que a gente falou aqui, teve também 2 desdobramentos. A segunda fase da Operação Mercúrio e a segunda fase da Operação Torre de Babel. No caso da Operação Mercúrio, foram investigados policiais e uma quadrilha, na verdade, que era formada por policiais, que agiam no roubo de cargas, caminhões e cargas aqui na região do Triângulo Mineiro. Foram presos o delegado da Polícia Civil, Eduardo Leal, ele que é responsável pelo setor de inteligência da Polícia Civil aqui de Uberlândia, e também o delegado Vitor Dantas. Os 2 foram presos hoje e serão levados para a casa de custódia do policial civil em Belo Horizonte. Só para vocês terem uma ideia, em uma situação, o delegado Vitor Dantas, esse que aparece no vídeo aí, teria cobrado de um criminoso que trabalhava com roubo de cargas o valor de R$50 mil para ele amenizar uma ocorrência e registrar lá nos autos do inquérito policial que o crime que ele cometeu é um crime de menor potencial e que bastaria uma fiança para que ele fosse solto. Para isso, ele cobrou R$50 mil de propina do chefe da quadrilha e o chefe da quadrilha pagou parceladamente. R$15 mil foram pagos por um cheque assinado pela mulher desse denunciante. Esse cheque foi entregue a um investigador da Polícia Civil. Está aí o cheque, a cópia do cheque. Sabe por quê, Luciano? O investigador foi lá na boca do caixa para descontar o cheque de R$15 mil da propina. O investigador é esse aí que aparece no vídeo, Weber Rodrigues do Couto. Ele também foi preso hoje. Então foram presos os policiais civis, o delegado Eduardo Leal, o delegado Vitor Dantas e o investigador Weber do Couto, que estariam cobrando propina de organizações criminosas voltadas para o roubo de cargas. A palavra propina ela é até muito bonita, né? A gente está falando mesmo de suborno aceito na cara dura e de um esquema de corrupção que afeta aí, inclusive, toda a estrutura da polícia. Agora, hoje de manhã, o comando da Polícia Militar, o chefe da Polícia Civil também conversaram com o Danilo e já se posicionaram, inclusive deixaram registrado para a comunidade, que é um ponto que eu acho muito importante a gente colocar agora, em todo o saco tem uma laranja podre. A gente não pode agora colocar toda a Polícia Civil ou toda a Polícia Militar em descrédito por causa de ações criminosas cometidas por algumas pessoas pontuais. E foi isso, logicamente, que os comandos, os chefes aqui da nossa região falaram, né, Danilo Caixeta? Que eles estão acompanhando o trabalho, concordam com todo esse trabalho que foi realizado. Os comandos cooperaram, inclusive, com isso, porque é de interesse da Polícia Militar e da Polícia Civil que esses agentes corruptos saiam da corporação e deixem efetivamente que essas instituições sejam respeitadas e trabalhem dentro da legalidade. Exato, Luciana, porque dentre os 57 investigados estão também 5 policiais civis e 5 policiais militares. Para que isso pudesse ser feito hoje, tanto a Corregedoria Geral da Polícia Civil acompanhou todos os detalhes da operação, como também o comando da Polícia Militar. Hoje mais cedo nós conversamos com o comandante, o coronel Cláudio Vitor. Ele disse que a Polícia Militar deu todo o apoio ao GAECO para essas investigações e o delegado-chefe do 9º Departamento da Polícia Civil, o delegado Marcos Tadeu, também disse que a Polícia Civil deu todo o suporte necessário, vai encaminhar os policiais presos hoje, inclusive os 2 delegados, para a casa do policial civil, a casa de custódia que fica em Belo Horizonte, para que a investigação continue o seu curso normal. Agora, se a gente fizer uma análise aqui, vendo os recentes fatos, a Polícia Civil de Uberlândia tem enfrentado um problema muito grande de esquemas de corrupção, de fraudes realizadas por alguns agentes, porque não faz muito tempo que a gente passou por um período bem conturbado aí, né, Caixeta? Agora, mais esse trabalho do GAECO sendo realizado é uma prova, inclusive, que o GAECO está de olho em todas as movimentações e está fiscalizando tudo que está acontecendo aqui na região. É porque essa operação de hoje, na verdade, são desdobramentos, né? Hoje foram três em um, né? Poderoso Chefão, Torre de Babel e
Mercúrio, mas são desdobramentos de outras operações que aconteceram no passado. Por exemplo, a Mercúrio foi um desdobramento da Operação Fideliza, que também tinha envolvido policiais civis, policiais advogados, policiais militares e tudo mais. Então, quer dizer, o que a gente tem percebido é que a Polícia Civil, infelizmente, muitos desses policiais, e não são todos, mas muitos estão envolvidos com organizações criminosas. Veja, cobrar propina, cobrar suborno de chefe de quadrilha, e detalhe que é muito importante, que o chefe da quadrilha que delatou isso tudo, ele delatou e apresentou as cópias. Então, quer dizer, ele informou que o delegado estava fazendo isso e apresentou cópias do cheque. Teve um episódio muito interessante que o próprio promotor Daniel Marota Martinez falou hoje, Luciana, porque o delegado Eduardo Leal, por exemplo, ele ficava lá na sala da inteligência da Polícia Civil. Então, ele trabalhava diretamente dando suporte ao GAECO, ao Ministério Público, em investigações desse porte. Em determinado momento, o delegado teria dito que estava cobrando propina nas barbas do Ministério Público. Porque na mesma sala onde ele estava cobrando essa propina, havia um capitão da Polícia Militar que trabalhava com o GAECO, porque o GAECO é um grupo de atuação especial de combate ao crime organizado e envolve várias instituições. O Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil e tudo mais. Então havia um policial militar, um capitão lá dentro da sala. E também um promotor de justiça. Então, ele contava lá que estava cobrando propina nas barbas do GAECO. Deu no que deu hoje. Se fosse realmente inteligente, não tinha se envolvido em esquema de corrupção, não tinha se envolvido com criminosos, porque quem se mistura aos porcos, farelo come. De inteligente não tem nada. Hoje, logo depois do Cidade Alerta Minas, você vai acompanhar uma cobertura completa, nomes, crimes, detalhes, dados, datas, provas, áudios, todo o material que foi utilizado durante essa investigação você vai conferir no Jornal Paranaíba. Obrigada, Danilo Cacheta, pelas informações. Logo mais depois do Cidade Alerta Minas, você que está acompanhando o nosso programa, fique com o Alexandre Leal, porque o desdobramento ainda vai acontecer. São vários desdobramentos. Hoje teve a primeira fase de uma dessas operações e o que eu posso adiantar é que isso aí ainda vai dar pano para manga. Excelente trabalho realizado, o lugar de criminoso é na cadeia, não importa qual esfera esteja. Desde o bandidinho meia boca até esses aí, ó, que estão fantasiados de gente do bem, defensor da comunidade, dos bons e do direito. Pois é bandido? Aprontou aqui na região? Fez caca? Então vai preso, meu querido. Não suja o nome da corporação não, porque a situação já não tá fácil. E ainda tem bandido lá dentro, então a gente arranca mesmo as laranjas podres do saco antes que outras sejam contaminadas. Parabéns ao trabalho.